Fala aí, galera do canal, gente maravilhosa que está seguindo e curtindo e compartilhando os nossos vídeos. Olha como eu estou elegante nesse vídeo. Hã? Enfim, essa minha vestimenta foi mais para dar um clima para vocês sobre o assunto que a gente vai conversar. Esse vídeo vai ser mais descontraído, apesar do assunto ser bastante sério, mas ele é descontraído para que a gente possa interagir melhor. Não vou editar, vai ser diretão tal. Tenho aqui minha pauta que eu escrevo aqui no meu caderno, que o tablet está descarregado. Eu não queria perder a oportunidade de gravar o vídeo. Enfim, gente, eu sempre falo para vários amigos que participam de coletivos ou que participam de comunidades e associação, que sempre é importante que as pessoas elas levem as suas pautas, o seu discurso, a sua, o seu desejo de representação até, por exemplo, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, ao Congresso, porque eu digo sempre que não adianta a gente ter movimentos e ter pautas e fazer protestos e etc., se a gente não tem dentro desses espaços de representação em que a gente elegeu os candidatos, os deputados, os senadores, os vereadores, se a gente não tem lá pessoas que de fato representam esses segmentos. Dentro daqui, a gente tem no Congresso, por exemplo, uma bancada da bala, a gente tem uma bancada agrícola, que é uma bancada ruralista, a gente tem uma bancada evangélica, a gente tem um centrão. Mas aí a gente vê dentro desse espaço todo e complexidade que é o Brasil, a gente tem a maioria mulher, mulheres são vítimas de violência. Quais são as mulheres que estão de fato representando-os lá no Congresso, lá na sua Câmara de Vereadores? A gente tem, por exemplo, os negros. A gente vê com essa discussão mundial em relação aos negros. Desculpem, eu não vou me preocupar com o tempo desse vídeo, ele vai ser bem espontâneo. E na medida do possível vocês veem todo, veem parte, porque eu queria deixar mais à vontade para conversar sobre esse tema, que é muito importante. Então, a gente tem negros, tem mulheres, tem índios, tem... Então, percebam que a maior parte da parcela da população, da parcela que reivindica, que sofre, que está à margem, ela não tem essa representação no Congresso. Ela não tem, muitas vezes, a representação dentro da sua própria cidade, da sua própria comunidade. Se vocês pensarem o Brasil, e vocês vão lembrar muito bem do que eu estou falando, imagine sua cidade, seu estado. Você já percebeu que há sempre os donos dos meios de comunicação que estão atrelados à política, que é o empresário, que é dono que é um latifundiário e que ele está ligado à política e ele é dono de todos os... Geralmente, a gente tem uma cidadezinha aqui perto que o prefeito é dono de uma rede atacadista gigante e a família toda metida na política. A gente tem diversos latifundiários ruralistas que são donos de meios de comunicação e também estão intrinsecamente no mundo político. E isso tem uma razão. Isso tem uma razão porque, na verdade, a gente tem um executivo que faz executar, fazer vigir a lei. A gente tem o judiciário que deve cumprir o que está na lei e fazer cumprir o que está na lei. E percebem que o legislativo é quem cria essas leis. É tão importante o legislativo que, por exemplo, se um governador, prefeito ou um presidente, ele veta uma lei, as casas legislativas, que é o seu vereador, seu deputado, seu senador, eles têm o poder de derrubar esse veto. Ou seja, o presidente, o deputado, o senador, o presidente, o prefeito, o governador diz, não, eu não aceito essas partes dessa lei ou a lei toda. Aí, em palavras mais simples, aí o legislativo ele derruba, não. O senhor não quer, mas a gente quer e vai ficar valendo, derruba o veto.
É lógico que isso depende de uma articulação política e tal, mas o que eu quero que vocês pensem, todas as pessoas, eu digo a todas as pessoas que estão à margem. Esse meu discurso é muito para as pessoas que estão à margem, porque a gente fala de capitalismo, o capitalismo é bom, não sei o quê, e a gente vê o Brasil é capitalista, e a gente tem que situação no Brasil em termos de renda, de pobreza, de desenvolvimento, IDH, uma série de outros índices. Então, é preciso as lutas, as manifestações, é preciso tudo isso, mas é preciso que você, negro, mulher, pobre, índio, quilombola, é preciso que vocês se vejam representados lá e tenham pessoas que lhe representem lá. Não adianta, a gente vai morrer batendo prego sem fim e não resolve o problema do Brasil se a gente não se vê representado lá. Seguindo aqui, essa questão também funciona como oxigenação da política. Agora, oxigenar a política não quer dizer que a gente vai colocar uma pessoa que não tem experiência, certo, não tem experiência na política, mas que não tem interesse em saber o que é um Estado democrático, o que a Constituição diz. Quem tem preguiça de ler não tem como ser candidato. A gente teve em nossa cidade alguns exemplos de candidatos só, de um mandato só, que serviram muito mais de massa de manobra, serviram mais de paus mandados do prefeito de plantão, ou seja no governo, seja no executivo, que não sabe o que é que estava aprovando, que não lê, e aí existe aquele problema, principalmente de pautas moralistas, que pautas que não nos fazem avançar em nada. Aqui mesmo na Câmara de Vereadores foi aprovado um projeto relacionado à ideologia de gênero, banheiro feminino e masculino, e não sei o quê, e problemas reais, de fato, não são tratados. A gente vê muito mais vereadores, deputados, senadores, que querem agradar uma parcela que lhe traga voto simplesmente. Oxigenar a política. Outra questão, a gente vê muito candidato que tem interesse em entrar no mundo político pelo dinheiro, pelo tanto de recurso que vai gerir, por exemplo, na Câmara de Vereadores, se ele for presidente da Câmara, se ele for presidente do Senado, do Congresso, qualquer casa legislativa, e a gente não percebe, assim, que é interesse de colocar o pai, a mãe, o filho, um primo, um sobrinho no mundo político, muito mais para que tragam cargos e vantagens. Cargos comissionados, se vocês forem fazer as contas, eu não vou trazer números hoje, você elege um vereador, você sabe quantos cargos comissionados ele vai poder colocar alguém lá? Quantos assessores? Um deputado, um senador? Isso que eu quero dizer é que não tem nada a ver da gente demonizar e criminalizar todos os políticos, que não são todos corruptos. Não são. Isso foi a ideia que criaram para a gente ter aversão ao mundo político, e a gente vai parar em quê? Numa ditadura? O que eu quero que a gente entenda, que a gente debata junto, é que a gente precisa de candidatos que a gente pode ter os assessores, assessores que representem as comunidades, assessores que tragam as demandas da comunidade para aquele mundo legislativo, para que se criem leis. Que é outro problema no Brasil, aqui a gente teve na campanha passada, candidato que quer se eleger, ou se elegeu, não sei, dando feira, candidato que quer se eleger pagando água, luz e telefone, candidato que quer se eleger em troca de voto. A gente tem crimes cometidos pelos dois lados, para quem recebe e para quem dá. Então, a gente não vai mudar essa nossa realidade política trabalhando desse jeito. E outra coisa que eu ia falar, vocês percebem, e recapitulando o que eu já disse, cada cidade, cada estado geralmente tem uma família. Se você pensar por estado, pensa aí, qual o sobrenome da família que está na política, no seu estado? Que é dono da TV, que é dono do rádio, que é dono de negócios e está na política. Se você está na política, simplesmente, se você já tem todas essas atividades e está no mundo político, será que você de fato vai ter interesse pelas causas reais da população? Outra questão,
é interessante que a gente tenha políticos experientes, mas vocês já perceberam que às vezes é Pai, Filho e Espírito Santo na política, mas que se você for pesar, eles só votam em pautas que pioram a sua situação. Eu digo piora, mas infelizmente a gente tem no Brasil, pela falta de educação, digo sempre isso no meu trabalho, a educação transformaria esse país. A gente tem sempre é, políticos que fazem das pessoas bestas, porque de fato as pessoas não sabem os seus direitos. Quem sabe o que é uma Constituição? Acho que tem gente que já leu a Bíblia 20 vezes, 200 vezes, mas não sabe o que é uma Constituição. Não sabe a lei que rege o seu país. Entendeu? Aí você diz, mas por que tem interesse na política? Porque os seus, se você compra um quilo de feijão, você paga imposto sobre aquilo. Se você compra, paga uma energia, telefone, tem impostos, tem tributos sobre aquilo. Então, e quem gere tudo isso? São políticos, é o mundo político. Então é preciso que você tenha interesse para a gente não ficar admirando os outros países, que é muito bom, que não sei o que, a infraestrutura, mas que a gente não tem nenhum interesse em participar da política, de como isso funciona. Até mesmo, por exemplo, os sindicatos. A gente perceba que muita gente reclama de sindicato. Ah, o gestor do sindicato não presta, o gestor do sindicato é ladrão. Ah, toda vez aquela pessoa no sindicato. E, e você, qual o seu papel nesse mundo de luta pelos direitos? Porque essa história de que, não, negociação tete a tete, patrão e empregado, aonde isso funciona? O patrão, ele é dono do negócio. Você quer... não, então tem uma fila. Então, os sindicatos, eles têm um papel grande, e eu digo isso como uma microestrutura em relação à política, para que você entenda. Se você não tem participação, as coisas não mudam. Mas deixa eu voltar aqui para o roteiro. Deixa eu ver aqui. Sim, é como eu tinha dito. Se você tem preguiça de ler, não vai ser candidato. Porque a gente vê muito, em muitas cidades tem pessoas que começam, vou fazer uma sopa, começa a distribuir sopa, começa a distribuir alguma coisa. Feira, que é muito comum feira. Muita gente vai lembrar do que eu estou dizendo, da feira. Mas esse candidato, perdão, ele não vai ter edição. Esse candidato, ele não vai prestar, gente. Vocês têm que ter um candidato que tenha pauta, porque outra questão, se você elege um vereador, vereador não é executivo. Vereador, ele faz leis e deveria fiscalizar o executivo. Vereador não tem um papel não, eu vou construir uma escola, eu vou construir não sei o quê. Ele não constrói. Ele pode conseguir a destinação de verbas a partir de um projeto de lei, direcionar verbas. Mas é outra enganação também de que o vereador vai construir, vai fazer, vai desfazer. E outra enganação de começar a você distribuir sopa, fazendo não sei o quê. Geralmente o político, um político que vem de comunidades, ele tem uma atuação anterior nas comunidades. Apesar de que você tem os caciques políticos que chegam no partido, pode perceber que é porque ninguém nunca quase olha. Quantas vezes o seu deputado já mudou de partido? Quantas vezes? Porque todo partido ele tem uma ideologia, ele tem um direcionamento. A gente vê no Brasil partido que tem socialista na história, que tem nada a ver, os partidos que têm siglas e têm dentro do seu estatuto coisas que não tem nada a ver o que na prática fazem. E esse vídeo, o objetivo dele é, que eu não sei nem se eu disse no início, eu não vou editar. Você quer ser candidato, seja candidato. Você participa do movimento, participa de um coletivo, você participa de uma comunidade, de uma favela. Se organizem e participem. A lógica, para ser candidato, você tem que ter 6 meses de filiação, porque o nosso sistema, uma condição de elegibilidade é você ser filiado a um partido. Então, filie-se a um partido, tem que ser 6 meses antes. Se interesse pela política, porque nesse nosso país nada vai mudar se não for pela política. Você viu os protestos nos Estados Unidos? Protesto e pressão, os políticos vão mudar algumas regras, algumas leis relacionadas à polícia.
Você vê em alguns outros países, os políticos têm um escândalozinho, uma coisa para gente pequena, eles já se afastam, já pede para se afastar do cargo. Aqui não, é escancarado, o povo é descarado, o candidato. Por quê? Porque o político nada mais é que a representação das pessoas do seu país. Que candidato você está escolhendo? Aí, como eu estava dizendo, existe o portal das eleições, que se vocês tiverem interesse, está lá, bonitinho. O site do TSE é perfeito, é muito bem organizado. Site das eleições, lá tem o portal das eleições, lá tem a Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições. Existe lá o calendário eleitoral, tem lá o código eleitoral, você pode também pesquisar direto no navegador, no pesquisador. Por quê? Existem muitos negros, a maioria é negra, a maioria sofre. Existem muitos pobres, a maioria é pobre. Existe muita mulher, LGBT, nós LGBTs, que representações nós temos na nossa cidade, no nosso estado, entendeu? E esse vídeo é para trazer a você essa reflexão. Não muda nada se você não mudar, não muda nada se você não for atrás. A sociedade não vai mudar, entendeu? Porque a política no Brasil, ela tem donos e faz muito tempo que são as mesmas famílias. É preciso a oxigenação, mas não é uma oxigenação de um grupo que quer se armar, de um grupo que quer antidemocrático, que quer fechamento do TSE, o STF, do Congresso, totalmente contrário à democracia. Quer ser candidato? Então vá ler pelo menos a Constituição, conhecer a Constituição, conhecer a Constituição do seu Estado, conhecer as normas do seu município. Tem que ler, não tem como você ser candidato e se não ler, porque você vai ser um bonequinho na mão dos políticos experientes. Vamos lá. Sim, aí tem que ter partido, conforme o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição. Não tem como fugir, o pessoal questiona muito que temos muitos partidos, tá? Temos muitos partidos, mas é uma condição esse pluralismo político, conforme o artigo 1º, inciso 5º da Constituição Federal. Pluralismo político, imagina se tivesse um só pensamento. O ruim é que os partidos eles não seguem o alinhamento que deveriam, né? Partido Socialista, mas realmente tem esse viés do socialismo. Partido, deixa eu ver, enfim, em regras gerais. Eu já falei, não ter preguiça de ler de jeito nenhum. Seja candidato. Então, o que eu quero dizer é isso. Seja candidato, gente. Represente, porque a democracia é isso. É você ter políticos que sigam... Vejam, tem muitos bons políticos. Não só tem político ladrão, não só tem político corrupto, não só tem político que não... Observe o seguinte, quer que eu dê uma dica? Quais partidos... Esse vídeo é para quem é pobre, para quem é LGBT, para quem está excluído. Esse vídeo é para toda essa galera que sofre muito preconceito, sofre muito com a pobreza, sofre muito com a discriminação, preconceito, principalmente os negros. É preciso que você tenha representatividade nessas casas. É preciso que tenha, porque senão você nunca vai se sentir representado no mundo político. Ou seja, reflita, hoje, quais políticos votaram favoravelmente, quase não sai, aos seus direitos? Quais? Então, deixa eu ver, acho que eu eliminei todas as pautas. Falei das bancadas, muito interesse em cargos comissionados, né? A gente vê muito isso. As famílias que tomam conta da política, caciques que tomam conta do partido, que é outro problema. O cara vem, porque é famoso, é de uma família famosa, ou que foi não sei o que, político. Ele chega no partido, ele já é dono, ele já é o presidente do partido, é o bambambam, e todo mundo lá, às vezes tem uma pessoa que tem uma história mal no partido, fica pra lá. Qual a pauta? O senhor quer? Tá, a importância da fraude do fundo. Sim, eu vou fazer um vídeo só sobre o fundo partidário. Que esse vai ter que ser especial, porque as pessoas dizem, não, cada candidato tem que se bancar, tem que ter financiamento de empresa e não sei o quê. A história é essa, cada candidato... Eu pergunto a você, se você é empresário, se você tem muito dinheiro, se você for abastado, claro que você vai ter dinheiro para sua campanha. E essa ideia de não ter financiamento público é justamente para continuar
as mesmas figurinhas, mas eu vou trazer um vídeo sobre o fundo partidário. Tem que ser público, mas depois eu discuto sobre isso. Importância da lei das eleições, eu acho que eu terminei. Enfim, deu 20 minutos, gente, desculpa. Mas era um vídeo mais descontraído e eu queria que vocês refletissem sobre isso. Seja candidato, entre na política. Não há outra saída se não for pela política, tá bom? Valeu, representem suas categorias, suas classes, agora representado de verdade, tá bom? Não fazer cena. Cheiro, tchau.